Era loucura, como é louco tudo que eu fiz. Agora se eu sou feliz, ai, agora quem me diz? Era loucura, agora quem me diz se um dia eu vou... E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bem? Bem-vindos a mais um Historiando Júnior, comigo, professor Ricardo. A gente vai falar nesse vídeo sobre os imigrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX e início do século XX, né? A gente vai falar aí dos italianos, dos portugueses, eu meti um bigodinho aqui no melhor estilo Portuga, ora pois, e também dos japoneses, tá? Vamos lá. A maior parte do trabalho das fábricas era de imigrantes, vindos de várias nações, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, entre outras, né? Eu brinco, né? Meus alunos às vezes cometem o erro de escrever: ah, eles vinham da Itália e da Europa também. Não, Europa é um continente, a Itália está na Europa. E também a gente não pode falar só imigrantes europeus, porque tem aí os caras muito importantes que vieram, que são os japoneses, que não estão na Europa, estão lá na outra ponta, na Ásia, certo? As razões da vinda desses foram muitas, né? Muita população, falta de empregos, escassez de terra. Eu coloquei aqui em negrito com destaque a seguinte frase: imigrar é um ato de muita coragem. Galera, pensa, né? A gente vai falar de japoneses que levaram quase 2 meses para chegar no Brasil, num navio que não é hoje. Quem aqui já fez um cruzeiro? Ai, como os navios são gostosos, né? Restaurante, piscina, ai que delícia, eu vou fazer um cruzeiro. Galera, naquela época as embarcações eram muito ruins, as viagens eram muito tenebrosas. Voltando ao exemplo do japonês, 51 dias para chegar. A ideia de você largar tudo que tem, mas era pouco, ok, era pouco, mas eles estavam na terra deles, falando a língua deles, teoricamente tudo era mais fácil. Chegar num país novo, com todas as dificuldades de conhecimento, galera, o cara é um ato de muita coragem. Esses caras eram uns baita heróis e ajudaram a fazer um pouco do Brasil que existe hoje. Alguns foram para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e em territórios que haviam sido cedidos pelo Império com a intenção de povoar essas regiões, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muito alemão, né? Vocês já devem ter ouvido falar da grande festa tradicional, a Oktoberfest, né? Que é a festa dos alemães lá no sul e tal. Então, foram territórios que não haviam grande população, não eram explorados, então o governo vai ceder terras para esses caras para que eles povoem essa região. A vinda dos imigrantes coincidiu com a proibição da vinda dos escravos, então muitos foram trabalhar nas fazendas. Alguns ainda ficaram nas cidades, trabalharam como sapateiro, alfaiates, ou ainda se empregaram como operário nas novas indústrias. Tem um vídeo aí que fala das primeiras indústrias no Brasil e diz isso, né? A maioria das indústrias empregava imigrantes. Então, muitos vão trabalhar nas fazendas, nas plantações, no lugar dos escravos que já não vinham mais, né? Já tinha acontecido a lei Eusébio de Queiroz e estava proibido o tráfico de escravos. Aí a gente está falando de 1850, então era proibido a vinda dos escravos, mas a escravidão ainda não tinha acabado no Brasil, ela vai acabar em 1888. Então, muitos industriais já começam, muitos fazendeiros já começam a fazer essa transição, né? De pegar o trabalhador do trabalho assalariado para fazer esse serviço. Eu coloquei aqui em negrito esse dado porque eu acho que ele é muito importante. Cerca de 4 milhões de imigrantes vieram para o Brasil, né? A grande maioria italianos e portugueses. Vamos lá. Os italianos, né? A gente, quem vê esse vídeo, eu não sei quem vai ver exatamente, mas a gente aqui de São Paulo, né? Tem essa coisa da moca, né? Essa coisa do sotaque, né? De falar dois pastel e um chopp, né? De falar mexendo a mão, uma coisa meio italianada, né? O pessoal brinca com a gente com a moca, com o Juventus da moca, né? Aqui em São Paulo nós temos uma grande
grande colônia italiana, né? Então, muitos desses caras vieram e ficaram por aqui. Os imigrantes italianos vieram da Europa por causa das difíceis condições de vida nas suas terras natal, com a falta de terras para cultivo, falta de empregos, pobreza e etc. A mão de obra italiana foi direcionada para o trabalho no cultivo de café. Os fazendeiros do Oeste divulgaram na Itália que ofereciam oportunidades de emprego aqui no Brasil, se comprometendo a financiar a viagem e as primeiras despesas no Brasil. Então, muitos fazendeiros lá do Oeste, né, que era o Oeste plantador de café, divulgou na Itália que se os italianos quisessem vir para cá, eles teriam sua viagem financiada, os primeiros gastos eles teriam ajuda aqui no Brasil. Até aí tudo era verdade, até aí os caras não mentiram não, isso era verdade e realmente atraiu muito italiano para cá. Contudo, muitos dos primeiros imigrantes que vieram nesta situação foram tratados aqui pelos fazendeiros quase como escravos. A situação chegou no limite tal que o governo italiano proibiu a vinda deles para o Brasil. Gente, vamos entender o que aconteceu. Esses italianos, realmente, eles vinham para cá e estava tudo bancado. Aí o fazendeiro, eu vou chutar um número aqui, tá, gente? Só para a gente entender. O fazendeiro gastou lá na viagem da família R$2.000. Maravilha. Aí a família veio e trabalhou aqui no Brasil, na fazenda do cara, e eles tinham direito a receber naquele mês R$300. Aí ele diz, olha, o fazendeiro diz assim, você tem R$300 para receber, porém você consumiu tanto aqui da fazenda, você tem a moradia aqui na fazenda, você me deve tanto da viagem, ou seja, você não tem nada para receber esse mês. Percebe? Eles foram tratados quase como escravos, escravizados, né? Eles trabalhavam e nunca conseguiam receber dinheiro nenhum. Essa situação ficou tão séria, mas tão séria, tão grave, né? A gente pode chamar de um incidente internacional, que o governo italiano proibiu a vinda dos italianos para o Brasil. Para melhorar a situação, o governo brasileiro, né, passou a bancar a vinda dos italianos para o Brasil, né? O governo brasileiro assegurava a vinda dos italianos para o Brasil de uma maneira mais tranquila, não escrava e por aí afora. Vale dizer, gente, que essa questão do governo brasileiro não era só isso, tá? O governo brasileiro também tinha uma questão aí nessa história bastante preconceituosa. O Brasil foi o maior... dizem que 90% dos escravos que passaram pelo mundo passaram pelo Brasil. O Brasil foi um grande ponto de escravos. O governo nesse momento estava começando a achar que o Brasil estava ficando muito negro. Então trazer o imigrante europeu foi um conceito também do governo para começar a branquear a população brasileira. Olha que situação, né? Eles estavam achando que nós estávamos ficando muito negros, porque tinha muito negro no Brasil. Então, trazer o europeu para o Brasil era uma forma também de branquear essa população brasileira. Além de trabalhar nas fazendas, muitos foram para as atividades urbanas nas fábricas. Outros trabalharam no comércio, verduras, peixes, cereais, jornais, se tornaram alfaiates, sapateiros, pedreiros. Os imigrantes italianos que vieram com algum dinheiro conseguiram montar seus próprios negócios. E aí a gente tem um dos caras mais visionários, talvez, da nossa história, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? O próprio History Channel fez um documentário, um programa muito legal há algum tempo atrás, desculpa a redundância, se há algum tempo já é atrás, fez aí um documentário há algum tempo, falando dos grandes homens, grandes empresários, os grandes homens da história do Brasil. E o Conde Matarazzo foi um dos que foi falado, né? Esse cara veio aqui para o Brasil e ele era um visionário, ele tinha uma visão das coisas muito geniais. Então ele criava o porco, mas já vendia a banha do porco, já matava o porco e vendia, sei lá, a carne do porco. Aí
De repente ele já criou a própria latinha onde punha a banha do porco que era vendido, porque naquela época você não usava óleo, né? Você usava banha para fritura. Então assim, ele era um cara que já enxergava todas as formas de conseguir ganhar dinheiro. Aqui em São Paulo, né, esses caras são tão famosos, tão importantes na história do Brasil, que aqui em São Paulo nós temos, né, a Avenida, né, dos Matarazos, né, ali na região da Lapa. Vamos lá. Vamos falar agora dos portugueses, ora pois. Se eu não tivesse com a perna machucada, eu dançaria o vira aqui, mas não vou fazê-lo. Os portugueses vieram fugindo da seca que o país enfrentava na época. Trabalhavam no comércio urbano e como operário nas fábricas. Com o tempo, muitos imigrantes europeus abriram seus próprios negócios. Meio óbvio. Das padarias, né? Hoje eu não vejo muito isso, mas eu sou de uma geração que a padaria era de português. E aí eu sempre brinco, será que naquela época se a padaria fosse brasileira, ela abria 4 horas da manhã para já ter pão quentinho? Não estou aqui sendo malvado nem preconceituoso, mas tem uma teoria, né, de que o sangue do brasileiro ele dá uma engrossada por causa do calor e a gente fica meio mais preguiçoso. Então, esses europeus que vêm para o Brasil, eles vêm com um instinto trabalhador que talvez o brasileiro não tinha. É legal que a gente comentar, quando esse cara chega, ele chega como imigrante, não mais como colonizador. O colonizador português que veio para o Brasil, falando a verdade, o português, claro, era preguiçoso. O colonizador português queria mão de obra escrava, fosse indígena, fosse do negro. O português que veio para o Brasil era preguiçoso, o português colonizador. Esse português que vem trabalhar, que vai abrir padarias, locadoras, né, que são as imobiliárias de hoje em dia, mercearia, loja de tecido, entre outras coisas, esses caras vêm com sede de trabalho e pronto, não tem outra coisa para dizer desses caras. Vamos falar dos nossos amigos japoneses, né, os primeiros que vão vir lá do Oriente. Vale dizer, né, que os japoneses foram tão importantes e vieram tantos que o bairro da Liberdade, a região da Liberdade, é o maior polo oriental, né? Hoje na Liberdade você concorda, não tem só japonês, você vai ter chinês, você vai ter coreano e por aí afora, mas é a maior região oriental fora do Oriente, né? Maior concentração de japoneses fora do Japão, tá? Em 51 dias de viagem, vindo no famoso navio Kazato Maru, chegaram os primeiros japoneses que vieram tentar a sorte no Brasil. Entre 1908 e 1940, nós recebemos 190 mil, cerca, né, de 190 mil japoneses. Por que esses caras vieram, né? Como eu já tinha dito, um ato super-heróico, principalmente para japonês, cuja língua é muito diferente. O italiano vem para cá e ele dá uma enrolada, né? O espanhol vem aqui, dá uma enrolada no portunhol. O português não vai ter problema de língua, óbvio, né? Mas para o japonês chegar aqui, uma língua tudo muito diferente. Por que esses caras vieram? Tanto as áreas rurais como urbanas tinham excesso de população, não havia terras para o cultivo, a gente sabe que o Japão é uma ilha extremamente pequena, os impostos eram muito altos, empobrecendo a população. E aí tem uma coisa que chama muito atenção, muito. O próprio governo japonês incentivou a saída deles para tentar a sorte em outros países. O próprio governo percebeu, aqui não dá, tenta ir para outro país, ver se dá certo. No Brasil deu. No Brasil esses imigrantes atuaram em vários campos, mas se destacaram principalmente na agricultura, né? Conseguindo inclusive juntar algum dinheiro e comprar suas próprias propriedades, redundância de novo? Não, próprias propriedades não foi redundância. Eles conseguiram juntar dinheiro e comprar suas próprias terras, legal? Foram para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, e aí, muito surpreendente, os caras foram para o Amazonas, velho, eles atravessaram o Brasil inteiro. A gente que vive aqui não chega no Amazonas, os caras vão, enfim. Destacando-se na produção de café, arroz, algodão, chá, pimenta do reino e hortaliças. Galerinha, esse foi nosso vídeo sobre os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil. Valeu, beijo, tchau. Piove, fa tempo che
poi senza me sentire. Ridere, ridere